O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos dá o privilégio da sua audiência durante estes mais de 13 anos do programa Cidade Real, sempre acompanha no mês de maio entrevistas especiais com a finalidade, sobretudo, de comemorarmos e celebrarmos o aniversário da nossa acolhedora cidade, assim como contextualizarmos o momento em que ela, evidentemente, percebe, através da sua rotina e, sobretudo, da administração pública, as diversas situações que assim acontecem e contornam e emolduram a cidade neste ano em que celebra o seu 200º aniversário de existência. Obviamente que muitas situações que acontecem por vezes nos deixam um tanto quanto apreensivos, mas particularmente entendo que a nossa cidade possui todas as virtudes para que continue sendo reverenciada, quer seja sua natureza exuberante, sua cultura incomparável, seu povo ordeiro e trabalhador e, sobretudo, a sua população, que sempre se mostra solidária e resiliente nos momentos de extrema dificuldade, como assim me ensinava particularmente os ilustres ex-colegas profissionais Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Sequeira Jacu. Portanto, é preciso sempre nos manifestarmos desta maneira. É preciso sempre celebrarmos a existência da nossa cidade, que se distingue de todas as demais 5.569 no país. Temos características absolutamente incomparáveis e, conforme eu disse, virtudes e talentos que devem ser permanentemente enaltecidos, o que também faremos nesta edição. Uma edição absolutamente especial, muitíssimo assistida, na semana que antecede o aniversário de Nova Friburgo. E, desta forma, teremos a satisfação, o privilégio e a honra de conversar com um ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-secretário municipal de Educação. Funções nobres a serviço da administração pública, reunidas numa única só pessoa que ainda continua sendo torcedor devoto do Clube de Regatas Vasco da Gama e, portanto, não se qualifica como ex-vascaíno, por enquanto. E com esta, vamos dizer, dica, certamente você já identificou o nosso ilustre convidado, que aqui, quando comparece, proporciona picos de audiência no programa Cidade Real e é pedido permanente de nossa expressiva e maciça audiência. E desta forma, teremos a oportunidade de celebrar com este ilustre convidado, amigo pessoal, o aniversário de Nova Friburgo, que, conforme ele nos ensina, é o que nos une. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com os ecléticos trabalhos técnicos de Johnny Cabral, Rafael Teixeira,
Pablo Machado, o destemido, sob a coordenação também do extremamente eficiente Marconi JR e, obviamente, com o indispensável apoio dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, nesta edição de número 688, neste dia 10 de maio de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, evidentemente, de reverência à nossa incomparável cidade que, neste mês de maio, completa seu 203º ano de existência. E desta forma, sempre temos a nossa agenda recebendo ilustres personalidades que desempenham as suas funções na administração pública ou também que prestaram relevantes serviços à Nova Friburgo, como pode ser muito bem exemplificado pelo ilustre amigo, professor, jornalista, nosso articulista político e carinhosamente conhecido pela alcunha de Raposa Felpuda da política friburguense, que atende pelo nome de Jorge Carvalho. Seja muito bem-vindo, agradecemos a sua presença e, sobretudo, a sua cordialidade e imediato atendimento ao nosso convite. Você sempre está, vamos dizer assim, pronto para entrar em campo. E assim sentimos-nos muito prestigiados e honrados em tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. À direção da TV e a produção do programa agradecem, sensibilizadas, a sua presença. Agradeço mais uma vez, Uri, o convite. Você sabe que é sempre uma convocação, né? Eu não posso negar. Você chamou. Normalmente seria alguém do poder, dos poderes constituídos. Exatamente, professor. Estava programado para quem hoje? Professor, na realidade, nós sempre encaminhamos os convites para as autoridades que estão no exercício da função. Entretanto, por vezes, a agenda das ditas autoridades não permite que elas aqui compareçam. E aí entendemos perfeitamente as suas limitações. Mas, de toda forma, o programa está à disposição daquelas autoridades que, inclusive, ocupam as chefias dos poderes municipais para prestar informações, até porque o eleitor, ele dispensa emoção, ele quer solução, ele precisa de informação. E o programa Cidade Real sempre se coloca à disposição daqueles que entendam que assim devem se manifestar. Por oportuno da sua provocação... Ué, eu entendo, eu entendo. Eu só quero concluir, professor. Não, só antes que você conclua. Pois eu entendo da seguinte maneira. O agente político, no exercício do seu mandato, ele está ali porque, primeiramente, ele foi às ruas, pedir o voto, conversar com a população, apresentar propostas. E no exercício da função para a qual ele foi escolhido, ele tem que dar satisfação.
Eu penso assim, independente de nomes, Sem dúvida. Já cansei de falar aqui em outras entrevistas que eu não discuto pessoas. Isso não entra, eu não permito. Eu discuto ideias, analiso ideias ou a falta delas, Zuri, né? Então, entendo dessa maneira. Então, todas as vezes que você me chamar, eu vou dizer presente. Estou sempre no banco de reserva aquecido. E devidamente pronto, uniformizado. E aí, concluindo, professor, obviamente que acompanho na íntegra seu relato, entendendo que a população precisa ouvir e quer ouvir a manifestação dessas ditas autoridades. Mas, entretanto, também entendemos que, caso optem pelo silêncio, assim respeitaremos, embora não concordaremos. Mas o programa Cidade Real está à disposição destas autoridades que foram convidadas, como também de outras que já confirmaram, inclusive, a sua presença nas edições do mês de maio. E aí, professor, já de início, quero lhe indagar uma questão que vem tomando proporção nas redes sociais. Nova Friburgo, que é uma cidade tão singular, poderá ter, como nunca antes na sua história, um presidente da República nascido aqui na nossa cidade? Rapaz, olha só. Agora à tarde, um pouco antes da gravação do programa, na página do Twitter do deputado federal Glauber Braga, ele anuncia que aceitou o desafio do pessoal para, sem abandonar os caminhos que o partido vem tomando em combate e em oposição ao sistema de governo do Jair Messias Bolsonaro, que ele entende que é possível continuar esse trabalho e, ao mesmo tempo, aceitar o desafio de pré-candidato à presidência da República. Então, poderemos ter isso. Aí o tabuleiro está sendo formado, né, para a eleição do ano que vem. Você já tem aí. O Bolsonaro é candidato certamente à reeleição. O Lula, provavelmente, ele não confirmou ainda, mas está no jogo. Certamente. Né? O Ciro Gomes já confirmou, que é pré-candidato pelo PDT. E agora nós temos o PSOL aí lançando um desafio ao deputado Glauber, e ele aceitou. Glauber Braga, segundo a nota no Twitter, que eu até encaminhei para você, e nós estamos falando aqui em primeira mão, né? Exato. Ele, nesse momento, ele aceita esse desafio de concorrer ao cargo de presidente da República e é, portanto, pré-candidato, um dos pré-candidatos aí já a caminho da montagem desse tabuleiro político. Então é isso. E num primeiro momento, o que lhe parece esta pré-candidatura? Ou seja, trata-se de uma escolha estratégica, política, eleitoral, para marcar posição, para conquistar visibilidade, até porque trata-se de um deputado novo, se bem que com uma longa trajetória política, e que certamente poderá, em outras situações, buscar novamente a sua eleição. Olha, os bastidores da política do PSOL dão aí umas informações que nós não somos obrigados a revelar a fonte, né? Certamente. Que há uma cisão dentro do partido que pode acarretar, inclusive, na saída do deputado Freixo. Marcelo Freixo. Marcelo Freixo parece que está de saída do PSOL, por entender que as tratativas não estão de acordo com o que ele analisa o quadro, e ele está a caminho do PSB. E se você voltar a alguns meses atrás, você vai ver que o pessoal também marcou presença com um candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Sim. Não é?
o que facilitou a eleição do atual presidente, que tinha o apoio do Jair Messias Bolsonaro, né? Aqueles que faziam a oposição ao Bolsonaro estavam sob o comando do Rodrigo Maia, trabalhando a candidatura do Baleia Rossi. Baleia Rossi, exatamente, Né? exatamente. Que vem a ser o presidente do MDB. Presidente nacional. O partido está bem, né? Pois é. Prossiga, amigo. Então, sem maiores comentários. Por enquanto. E foram fragorosamente derrotados pela articulação do próprio MDB, acabou abandonando a candidatura do Baleia e deixaram o Rodrigo lá meio que sozinho na coordenação. Sim. E o Bolsonaro elegeu o presidente da Câmara e elegeu o presidente do Senado. Exatamente. Não é? Senador Rodrigo Pacheco. Isso, numa articulação bem feita. Política é isso, é saber articular, saber conversar. E o pessoal não entrou nesse bloco de oposição, teve candidatura própria. Aí, Zuri, você observa que, a continuar dessa forma, o pessoal também não vai se juntar às esquerdas num provável apoio em primeiro turno ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Certamente. Né? A tendência, segundo a análise que se pode fazer desse Twitter, na página do nobre deputado friburguense, é que o partido terá candidatura própria. E tem muitos comentários, tem muitas curtidas. Ele hoje é uma figura nacional. Sem né? dúvida, sem dúvida. Isso? Destaque é uma figura nacional. nacional. E vamos ver aí o caminhar dessa situação toda, porque as arrumações nos estados também serão importantes na composição desse tabuleiro. Né? Porque, você observa bem, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos num vácuo político aqui muito grande. Só que na política não existe lugar vazio, né? Não existe. Então, essa saída do Freixo do pessoal para o PSB, ela pode agregar setores menos radicais em torno da candidatura dele a governador de estado. Se concretizar essa saída, sim. Né, ele é um deputado respeitado. Exatamente. Né? Bem respeitado, tem uma trajetória que não se critica, pode se criticar em termos de postura ideológica, mas não de atos que desabonem a conduta dele. Né? Então, isso é um fator. O Lula vem trabalhando para que a esquerda feche com o Freixo, no Rio de Janeiro. Que ele seja o candidato da esquerda. Só que o PDT tem um candidato a presidente da República. Exato. Pré-candidato, né? Que é o Ciro Gomes. Naturalmente, o PDT vai ter um candidato a governador do estado, que parece que o nome que trabalham muito é do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que seria o candidato do PDT nessa chapa com Ciro Gomes. Né? O PT aí como vai ficar? Vai apoiar o Freixo para governador do estado? E o Cláudio Castro, que agora não é interino, é titular. Exatamente. Está se articulando com quem? Já está bem articulado com o MDB, com o prefeito de Caxias, Washington Reis, né? Que tem pretensões. O Washington é interessante, a capilaridade dele, porque ele é prefeito de Caxias, tem um irmão que é deputado estadual e outro que é deputado federal. Então, não é um quadro para se desprezar. Sem dúvida que não. Né? E o Washington anuncia dos bastidores, isso tem que tratar com a turma do Pisciani também, né? Que ele é candidato a senador pelo MDB, que faria essa composição com o Cláudio Castro, Sim. que está deixando o PSC. Parece que vai para o PL. E o PL, cujo presidente é meu amigo Altineu Cortes, deputado federal, acaba de filiar o senador Romário,
também está no PL. E aí, isso cria um confronto, né? Como é que, se o governador vai para o PL e ele quer o apoio do MDB, o MDB tem um candidato a senador, é uma vaga só para o Senado agora. Exatamente. Não é? Então, imagina, Zuri, esse ano de pandemia aí, que pouco pode se fazer, como esses bastidores já estão fervendo, né? Essas articulações todas sendo feitas. E para fechar lá em Brasília vai depender muito dos estados. Tem um outro fator importante aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, que não é candidato a governador. Ele vai tocar o mandato dele. Ele continua candidato a prefeito. Mas parece que vai acompanhar o Rodrigo Maia na mudança partidária, ou seja, sai do DEM para o PSD. E outro dia ele dá uma declaração interessante, o Eduardo Paes, que se o governador do Rio Grande do Sul for escolhido pelo PSDB em detrimento ao João Dória, que o Eduardo Paes diz, eu fecho com ele. Terá todo o meu apoio, serei o cabo eleitoral dele no estado do Rio de Janeiro. O governador do Rio Grande do Sul, que também se chama Eduardo, é um jovem político de 43 anos e que vem desempenhando um mandato muito elogiado. Sem dúvida. Pelos gaúchos. Muito próspero, muito, vamos dizer assim, aplicado na utilização dos recursos financeiros e tem sido muito elogiado e está tomando destaque nacional. Exatamente. E o PSDB tem aí anunciado que vai realizar prévias. Não é? Quer dizer, os estados vão aí votar para escolher o possível candidato a presidente da República. O João Dória criou um destaque aí ao enfrentar o Bolsonaro na questão das vacinas. Exatamente. Não é? O PSDB, teoricamente, é um partido muito vencedor em São Paulo. Né? Já há vários mandatos. Desde Mário Covas. Exatamente. Né? O partido vem... Parece que o último governador que não foi do PSDB, acho que foi o Orestes Quercia. Não foi isso? O Luiz Erundina. Não, ela foi prefeita de São Paulo. Ela foi prefeita, acho que foi o Orestes Quercia. Exato. Depois foi Covas e por aí vai, Zé Serra, Alckmin. Alckmin. E é um partido muito forte em São Paulo. Aí, desse cenário, nós não falamos ainda no Nordeste, porque o Nordeste é bem complicado aquela arrumação ali. Mas tem um estado fundamental que pode ser o fiel da balança nessa arrumação mais do Sudeste para o Sul, que é Minas Gerais. E nós não temos assim visto muita movimentação lá em Minas Gerais em relação a determinados apoios. Né? Não sabemos nem se sairá de lá algum pré-candidato ou alguém que possa colocar o nome na mesa para discussão. Mas promete, a coisa promete muito e esse jogo é interessante e esse bastidor político atrai bastante. Exatamente. E isso já, de certa maneira, sugere a sua presença aqui no programa Cidade Real por mais vezes. Pois é. Para analisar o tabuleiro... Conforme você me ensina, da disposição das pedras. Agora, Zuri, o preocupante disso tudo é que nós temos amigos comuns, tanto de um lado quanto de outro, dessa polarização de direita e esquerda. Exatamente. E eu costumo dizer que existe vida inteligente fora dessas vertentes. Não é? O fato, por exemplo, da minha análise, de eu não ser... o fato de eu não ser admirador do Bolsonaro não me obriga a ser admirador de Lula. Não é? E isso é que precisa ficar claro no Brasil, que essa polarização ela acaba
em determinado momento, dando espaço a um oportunista. Vide Nova Friburgo. A polarização do final do século XX, né, desagou nisso tudo que a gente está vendo aí. A cada eleição daqui do município de Nova Friburgo, o resultado é surpreendente, o resultado das urnas é surpreendente e o resultado administrativo é desesperador. Desesperador, Desesperador. professor? Né? Aí você fala assim, você é corajoso. Corajosos são eles. Corajosos são eles que, porra, botam o nome deles à disposição, ganham a eleição, prometem aquilo que não podem fazer. Então eles é que são corajosos. E o eleitor vem tendo muito desprezo pelo voto. Pode ver a quantidade de pessoas que não aparecem para votar. É verdade. Né? Isso é o quê? O eleitor está desprezando esse sistema. Professor, você usa uma definição que nos chama muita atenção, e aí você se mostra destemido. Que nada. Quando você, nas suas avaliações, você, de certa maneira, se indigna com a mediocridade política que está tomando conta da cidade já há muitas décadas. E você até usa a seguinte frase, que Nova Friburgo não pode continuar tendo compromisso com a mediocridade. Sem nos referirmos às administrações especificamente, mas você que acompanha já há muito tempo, os bastidores da política friburguense, conhece como poucos esta realidade. A sua leitura é bastante, eu diria assim, consolidada quando você afirma em que estamos tendo compromisso com a mediocridade, ou seja, o desenho é extremamente preocupante? Muita coisa. Muita coisa. Nós estamos no aniversário de Nova Friburgo, do próximo domingo, né, 16 de maio, e aí você quer ver uma coisa? Vamos voltar lá ao século XX, não é ser saudosista nem ficar falando comparando, fazendo a comparação para responder a sua pergunta. Isso, exatamente o que lhe propus. Tirando a pandemia, porque agora não poderia acontecer, mas o mês de maio, ao longo do tempo, mesmo quando eu era criança, depois adolescente, sem estar na política, o mês de maio, e você lembra disso, era um mês especial em Nova Friburgo. Sempre foi. Sempre foi. Era um mês de comemorações, de festejos, de homenagens, de agradecimentos, de colocar o nome da nossa cidade na mídia nacional, né? Era assim. De uns 20 anos para cá, isso foi diminuindo, os eventos foram deixando de acontecer, porque, Zuri, nós não vivemos num município qualquer. Você falou em 5.579. 5.500, na realidade, são 5.570. Então, portanto, a nossa história não se compara com os outros 5.569. Exatamente. Por quê? Primeiro, nós somos um município criado por um decreto real. Perfeito, professor, perfeito. Nós somos um município com várias colonizações, né? Primeiro vieram os suíços, depois os alemães, os portugueses, os africanos e por aí vai, os japoneses. A nossa colonização, ela é um leque. Então, a nossa história econômica, cultural, né, esportiva, social, ela é diferenciada. Você não pode jogar fora essa história. Não pode. Você não tem como deixar debaixo do tapete tudo isso que foi construído ao longo desses 203 anos. Você quer ver uma coisa? Qual é a cidade do Brasil que tem 3 bandas de música centenárias?
em atividade. Verdadeiras escolas profissionalizantes. Sem dúvida. Não é? Cada menino desse que sai da rua para ir para a escola de música é um ganho para a sociedade. Não é verdade? Quem é que tem, desses municípios todos que você citou, os principais problemas, não vou dizer resolvidos, mas encaminhados e equacionados? Saneamento básico, né? Praticamente não temos esgoto pelas ruas. Praticamente 95% do município é servido por água potável de qualidade. Exatamente. Né? Coleta e destinação final do lixo é modelo para o Brasil todo. Estou dizendo isso que eu já fui a São Paulo fazer palestras para a EBMA à época, porque Nova Friburgo foi o primeiro município do Brasil a fazer a concessão, por tempo determinado, de serviço de coleta e destinação final do lixo. Por concessão, foi o primeiro município do Brasil. Né? Aí você tem um sistema que a natureza nos deu de turismo que você pode explorar, né? A questão das flores, das cachoeiras, né? Da Mata Atlântica, que precisa ter um trabalho de conservação para que não se perca isso aí ao longo do tempo. Né? A iluminação pública nossa não funciona por incompetência da gestão, mas todo mês nós pagamos, nós contribuímos com aquilo. Então, a capacidade instalada, nós não temos problemas de matrícula reprimida do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio aqui em Nova Friburgo. Existem alguns problemas pontuais nas creches, né? No ensino infantil. Existem alguns problemas que não são difíceis de resolver. Zuri, nós somos uma cidade que é um polo universitário. Então, por que tem que ser... E também, professor, acrescento também da agricultura. Da agricultura. Nós somos um cinturão verde que abastece grande parte do estado do Rio de Janeiro. Né? Aí, por que tem que ter essa mediocridade administrativa que eu disse para você do último programa? Quando você vai resolver um problema, você pega os dados do problema e os elementos que você tem para resolver. E monta a equação. E monta a equação. Então, por que isso? Você tem uma usina de asfalto aqui em Nova Friburgo, uma das mais modernas, né, que existem por aí, foi adquirida há pouco tempo. Você não pode ter rua esburacada. Né? Você vai lá na IBMA, você tem os caminhões Vacol, que são aqueles para desentupir bueiros e galerias. Você não pode ter bueiro entupido. Né? O contrato da IBMA permite que você possa fazer a expansão dele, nós já falamos disso. Varrição, capina, retirada de entulho, poda de árvores. É só fazer um termo aditivo. Então não tem que ter essa quantidade de entulho jogado na rua. Você tem, Zuri, ali instalado um centro de educação ambiental que tem uma verba para ser gerenciado ao longo do ano. O que é a educação ambiental? É formar o cidadão, né? Para entender que ele não tem que pegar o entulho da obra dele e jogar na rua. Agora, para isso, nem todo mundo pode contratar uma caçamba. Para isso, a prefeitura tem que disponibilizar dentro desse contrato, que nós já pagamos da IBMA, as caçambas para que as pessoas possam utilizar e facilitar a vida da própria administração pública, que anunciou recentemente que no mês de abril retirou das ruas 330 toneladas de entulhos. Não é pouco, não. Inadmissível. Né? É inadmissível. Agora, isso era para existir? Não. Existe condições disso ser atendido? Existe. Agora, professor, finalizando esse bloco, nesse leque de serviços públicos que você aqui elencou, aquele que se refere à prestação do serviço essencial de transporte coletivo também precisa ser definitivamente resolvido, porque o imbróglio vem se mantendo,
tomando proporção e, sobretudo, com apreensão, intranquilidade e prejuízo à população friburguense. Nessa relação conflituosa entre empresa que presta serviço e o poder concedente, uma vez que a situação não toma uma solução definitiva, surge a possibilidade de se promover um desequilíbrio ainda maior e permitir a entrada de aventureiros em Nova Friburgo para prestar esse serviço, que é considerado, inclusive, pelo Poder Judiciário como sendo essencial. Zuri, você provoca, eu vou ter que falar. A conversa da administração municipal em relação à questão do transporte coletivo cada dia um papo diferente, usando a linguagem mais popular. Sim. Né? Cada dia um papo diferente. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Inesquecível. Então, o professor Raimundo fazia uma pergunta a um determinado aluno e ele vinha com aquele negócio, amado mestre. Né? Saudoso Rogério Cardoso. Exatamente. Então, a conversa do executivo em relação a transporte coletivo é papo de Rolando Lero. Papo de Rolando Lero. É papo de Rolando Lero. Não quer resolver, Zuri. Quando está próximo de resolver, cria uma outra situação. Agora, esse fato aí da última sexta-feira, que era o prazo final para a apresentação, para que as empresas se habilitassem àquele edital e não apareceu ninguém, ia dar o edital deserto novamente. Pela terceira vez consecutiva. É aquele jogo que está terminando, né? E não sai o gol, está 0-0 ali, precisa ganhar o jogo. Aí nós vamos jogar mais 45 minutos, agora vale gol de bom, vale isso, vale aquilo. Quer dizer, como é que aí prorrogaram por mais 5 dias, é isso? 3 dias, até por quarta-feira. Mais 3 dias. E mexeram no edital. Exato. Quer dizer, agora você não precisa provar que tem os ônibus. Eu vou concorrer, mas eu não tenho ônibus. Mas vai concorrer? Vou, eu não tenho ônibus. O edital diz que eu posso concorrer, depois eu mostro que eu vou fazer a locação de veículos. Então, é Rolando Lero ou não é? Não quer resolver. Não quer resolver a situação. Quando chegar ao final dos 3 dias, vai ter outra justificativa para isso aí. Tem que resolver o problema do transporte coletivo. É uma coisa que está não só em Nova Friburgo, mas em grande parte do Brasil, trazendo enormes preocupações para gestões públicas. Na realidade, Nova Friburgo reflete a realidade do setor a nível nacional. Exatamente. Que tem passado por extrema dificuldade e constata-se dezenas de empresas de transporte que fecham as suas Agora no atividades. Rio fechou uma empresa grande, né? Exatamente. Milhares de rodoviários dispensados. 50 mil rodoviários. Exatamente, desde 2014. Então, a situação é extremamente preocupante, professor. Preocupante, porque você tem uma tarifa única aqui em Nova Friburgo com 2 lotes de concessão. Um lote é rentável, o outro não é. Exato. Quer dizer, qual foi a cabeça brilhante que pensou isso? É coisa do século XXI. Não vou falar nome, porque a pessoa não está aqui para se defender. Está até aí no Brasil, mas não está aqui para se defender. Como é que você vai, numa tarifa única, quer dizer, você pega o ônibus em Janela das Andorinhas e vai a Cascata, lá na Serra Mar, você vai pagar uma tarifa única. Você pega o ônibus em Olaria, desce no Paissandu, é a mesma tarifa. Né? Quer dizer, uma compensa a outra. Aí você cria 2 lotes, um é rentável, o outro não é. Só para dizer que não pode ter uma única empresa, não pode ter monopólio. Olha aqui, gente, o monopólio não é da empresa, o monopólio é de quem é o dono. Quem é o dono do serviço? Perfeito. É o município. Perfeito. Quem detém o monopólio de transporte coletivo é a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, assim como todas as prefeituras do Brasil são as detentoras do monopólio. Não é? Exatamente. Então, bota-se uma coisa na cabeça da população
que vira verdade absoluta. A FAO tem um monopólio de transporte. Onde está escrito isso? Ela não é dona é o município, que permite que ela execute o serviço por tempo determinado e obedecendo determinadas condições. Na administração moderna, professor, eu entendo que a principal finalidade da administração pública, de uma maneira assim, bastante correta, bastante precisa, é conceder e fiscalizar. A administração pública mostra, de uma maneira geral, sem querer contextualizar, a sua ineficiência e incompetência em prestar muitos serviços públicos. Exemplo, a instituição que por muito tempo foi considerada exemplo e referência a nível nacional, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, está sucateada, será privatizada, em que o governo federal novamente entende a sua pouca ou quase nenhuma aptidão para prestar esse tipo de serviço. E não tem concorrência. Exatamente, não é? Exatamente, professor. Então, concordo com a sua análise. É uma situação complicada, a situação que envolve o transporte coletivo e que precisa de uma definição urgentemente. Exatamente. E outra coisa, Zuri, você quer ver? As pessoas vão entrando no governo e inchando a folha de pagamento, né? A prefeitura tem aí quase 7 mil servidores. Exatamente. A Secretaria de Educação tem 3.500, metade dos servidores. E quando eu deixei a secretaria, em 1992, que terminou minha gestão, nós tínhamos 13 mil alunos matriculados na rede. E se você juntasse todo o quadro funcional da secretaria, não chegava a 1.000 servidores. Quase 1.000, mas não passava de 1.000. Hoje você tem 17.500 alunos na rede. E você tem 3.500 servidores. Pode pagar bem? Claro que não. Claro que não. Não pode. Agora, tem muita coisa dentro do sistema do município que pode ser concedido. Sem dúvida. Pode ser concedido. Você vai cobrar de um só, é o que você falou, e vai funcionar. Exatamente. Não é? Nós tivemos agora, recentemente, a questão do pessoal da limpeza do hospital. Exatamente. Você não abdica da sua autoridade de fiscalização, exatamente, que tem que continuar sendo exercida pela administração pública. Mas você permite que o serviço seja prestado com mais eficiência e com modicidade econômica, que é o termo que os especialistas usam. Que nós passamos na porta todo dia, tanto eu quanto você, que nós moramos perto. Aquela oficina da prefeitura. Exatamente. O que é aquilo? Primeiro, quer ver uma coisa? Se você quiser abrir um posto de gasolina, posto de abastecimento, vão te criar as maiores dificuldades dentro da legislação ambiental, com toda a razão. Aí você chega naquela oficina da prefeitura, você tem os tanques de combustível, de abastecimento dos veículos, tanto etanol, não sei se eles usam etanol, mas tanto gasolina quanto óleo diesel, ao lado de uma oficina que usa solda. Exatamente, incompatível. Ué, aí você não pode abrir o seu posto de gasolina, com toda a razão, não pode mesmo não. Você vai colocar em risco a população em torno da área. Mas o município pode. E aquela sucataria de carro ali, pois é, de veículos, né? Uma coisa sem explicação. E nós estamos no século XXI. Servindo, inclusive, de depósito. Era para ser terceirizado. Exatamente, depósito de insetos, enfim, de proliferação de certas doenças, inclusive. Quer conhecer um lugar feio, visita aqui. É verdade. Que em Priscas Eras era a sede de uma construtora chamada Cristo Rei, era isso? Cristo Redentor. Cristo Redentor. Exatamente. Foi quem fez a Roberto Silveira. Exatamente. Que aqui veio se instalar
para Exatamente. a construção Cristo Redentor. do trecho urbano da RJ 116. Por vezes eu sou tomado por certa ousadia e me atrevo a tomar a lição do mestre. Cristo Redentor, isso Exatamente, mesmo. para evidentemente descontrair um pouco a nossa conversa. Depois do intervalo, retornaremos na reta final do programa Cidade Real com uma lindíssima homenagem merecida às mães. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. O Johnny... Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. A Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, celebração, comemoração e reverência à nossa cidade. Mesmo nestes momentos de pandemia, é preciso mostrarmos a nossa solidariedade e apoio àqueles que sofrem, padecem e, sobretudo, precisam de um gesto simples que salva vidas e que o programa Cidade Real vem desenvolvendo uma campanha permanente. Vamos juntos acompanhar. Na sequência, apresentamos as seguintes orientações para você que tem interesse e disponibilidade em apoiar a campanha para doação de sangue com estas informações. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30. E conforme eu sempre reitero, o sangue é um item que, por enquanto, não é produzido em laboratório ou mesmo admite licitação, aquisição. Depende da sua solidariedade, depende deste gesto de amor que salva vidas. Como também, a seguir, acompanharemos uma lindíssima homenagem às mães que celebraram honrosamente o seu dia especial no dia de ontem, também conhecido como 9 de maio, de uma maneira absolutamente emocionada no quadro Opinião. Vamos juntos acompanhar. Deus não pode estar em todos os lugares o tempo todo. E por isso ele fez as mães. Um feliz, abençoado Dia das Mães para todas as mães que estão aqui conosco assistindo e a todas aquelas que também não estão assistindo. Principalmente a todas as mulheres que se tornaram mães
durante essa pandemia, que suportaram o puerpério, a insegurança, a incerteza, todos os dias as notícias aterrorizantes e que deram à luz e trouxeram à vida os seus filhos durante esses últimos 14 meses. Mãe, você é o ser divino, um instrumento divino que foi escolhido para manifestar a vontade suprema de Deus, de Cristo, transportando e trazendo à luz uma criança, um filho, aquele ser para amar, conduzir e ensinar a viver, ensinar a ser feliz. Só os filhos que possuem mães felizes conseguem ser felizes. A mãe feliz, ela cria o filho feliz. Não é à toa que o filho segue a imagem de sua mãe. Ele segue sempre no coração dele com a força de sua mãe. Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. Ser mãe é ser muito, ser mãe é excesso, ser mãe é errar todo dia, ser mãe é tomar um tapa na cara da vida todo dia. Ser mãe é tentar acertar o tempo todo e errar, e fazer de novo e amar. Ser mãe é a missão que a mulher traz nessa vida quando ela escolhe amar, criar, educar, conduzir, amparar. Ser mãe é ser graça, é ter graça. E é por isso que hoje o Opinião traz só poema, acalento, força e alimento para todas vocês. Mãe é aquela que fica. Mãe é quem fica depois que todos vão, depois que a luz apaga, depois que todos dormem. Mãe fica. Às vezes não fica em presença física, mas mãe sempre fica. Uma vez que você tem um filho, nunca mais seu coração estará inteiramente onde você estiver. Uma parte sempre fica. Fica neles. Se eles comeram, se eles dormiram, se brincaram, se a professora da escola é gentil, se algum amiguinho bateu, se o pai lembrou de dar remédio, mãe fica. Fica entalada no corredor para poder observar. Fica com o resto da comida do filho para não perder mais tempo cozinhando. Fica espremida no canto da cama de madrugada para certificar que a tosse ou a febre passou. E quando a gente fica, que nasce a mãe. Na presença inteira, no olhar atento, nos braços que embalam, no colo que acolhe. Mãe é quem fica. Quando o chão some sob os pés, quando todo mundo vai embora, quando as certezas se desfazem, mãe fica. Mãe é a teimosia do amor que insiste em tentar ocupar e permanecer e ocupar todos os cantinhos. É o tamanho da cura. Nada jamais será mais transformador do que amar um filho. E nada jamais será mais fortalecedor do que ser amado por uma mãe. E porque a mãe fica, que o filho vai. Que o filho vai. Que ele alça voo. É um jeito peculiar de dobrar a roupa, de fazer um carinho, de cantar uma música. Na compaixão pelos outros, no olhar sensível, nas lágrimas que rolam e na força para lutar. No coração do filho, a mãe fica. Então, mãe é amor, mãe é emoção, mãe é sangue na veia, mãe é a manifestação de tudo que é força, cura e fé. E o meu coração hoje está dividido com todas as mulheres que são mães e foram mães e ainda serão mães durante tudo isso que a gente está passando. Mãe, você não está sozinha.
todos nós somos o amor pelos nossos filhos. No final de tudo, respire, seja forte, seja forte. Não é à toa que o verbo amar traz o ar no nome. Seja o ar do seu filho, renove, lute, guie seu filho e seja feliz, porque a mãe feliz faz o filho feliz. Feliz Dia das Mães. Esta é a nossa gratidão que é pública. Obviamente que doutora Aline, mãe do príncipe Ravi Keller, que completou recentemente 10 meses de existência, desfilou todo o seu carinho pelas mães, o que acompanhamos ipsis literis. Por trás da advogada criminalista firme, severa e intransigente, existe uma mulher, uma mãe extremamente sensível e zelosa. E desta maneira, por ocasião dos Dias das Mães, entendemos que deveríamos utilizar este espaço para prestar a nossa singela homenagem às mães. Mãe é mãe. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida protejam todos vocês que estão nas nossas origens. Por oportuno também, citamos durante o programa o nome do governador do Rio Grande do Sul, que para seu conhecimento e sua atualização, até porque ele vai ocupar espaço no cenário nacional, é bacharel em Direito, tem 36 anos, filiado ao PSDB desde o início da sua trajetória em 2001, quando se elegeu vereador, posteriormente presidente da Câmara e prefeito da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Esteja atento, porque Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, seu nome completo, certamente irá ocupar o tabuleiro das peças que pretendem chegar ao Palácio do Planalto, como, por exemplo, dito no início desta edição, de maneira inédita pelo professor Jorge Carvalho, que o deputado federal Glauber Braga também já se anuncia na corrida eleitoral. E estamos confirmando com a sua assessoria uma entrevista com o dito deputado para a última edição deste mês de maio. E por derradeiro, na próxima edição, que acontecerá no dia 17 de maio, lhe apresentaremos uma homenagem póstuma do programa Cidade Real a dois ilustres friburguenses que sempre enalteceram as nossas virtudes e os nossos talentos. Será uma edição especialíssima e que desperta, sobretudo, emoções e saudades de uma época que já não temos o privilégio de ter há um bom tempo. Vale acompanhar atentamente a edição da próxima semana. Professor, nós já estamos na reta final. Queremos reiterar os nossos agradecimentos por ter tomado a sua concorrida agenda, mas você sempre cordial, sempre gentil, sempre disposto a contribuir com o nosso projeto, aqui comparece. Sendo assim, gostaríamos de ouvi-lo no que se refere ao privilégio de estar numa cidade, sendo nascido aqui ou não, que no próximo domingo comemora e completa 203 anos de existência. Zuri, um privilégio muito grande, agradecendo sempre a Deus
essa dádiva de morar num lugar, de ter nascido aqui. Nasci na Rua General Osório, onde foi o Colégio Modelo, até recentemente. Ali existia o pronto-socorro de Nova Friburgo. Fui criado ali na Rua Santo Inácio, General Osório. Cresci aqui em Nova Friburgo. Fui aluno da escola pública a vida toda. Aprendi música na banda Euterpe, joguei futebol lá no campo do Colégio Anchieta, no campo da aviação. Pouca gente sabe onde é aquele campo da Polícia Militar. Exato. Ali era conhecido como campo da aviação. Cresci vendo Friburgo crescer, né? Tornar essa potência que é hoje. E eu não gosto de ouvir as pessoas falando mal da minha cidade. Não gosto, não admito, porque nós temos história para contar em todos os setores, como eu falei, cultural, esportivo, econômico, social. Nova Friburgo é diferenciada. Então, parabéns à nossa cidade por esses 203 anos e vamos cuidar dela. Você, quando for jogar um lixo na rua, pensa direitinho, o entulho que você vai botar fora do local, pensa direitinho. Você está sujando a sua casa. Nós estamos sujando a nossa casa. É tão bonito você passar ali no Rio Bengalas e ver que alguma coisa está voltando. Não é o ideal, mas a vida está voltando ao Rio Bengalas. Se cada um de nós contribuir um pouquinho, daqui a pouco está tudo de acordo. Precisamos cuidar de Nova Friburgo, que é o que nos une, né, Zuri? Perfeito. Sempre à disposição, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Que será breve. Precisamos encerrar definitivamente, já estamos nos acréscimos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita e a São João Batista, padroeiro de nossa cidade, que continue abençoando, protegendo e iluminando a digna e ordeira população de Nova Friburgo, que, conforme me ensina o mestre, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.